Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E a nossa unção de pastor, segundo a Bíblia, é maior do que a unção dos reis, dos governantes do nosso país. E aquele que é governante, crente, convertido, sabe disso. Só aquele que não é convertido é que não sabe. Mas aquele que é um prefeito, um deputado, um governador, ele sabe que a unção de um homem de Deus é maior do que a dele. Porque a dele, para acontecer, ele precisa de votos. E a nossa é dada por Deus. É dada por Deus. Para um governador ter autoridade de governador, ele precisa de quê? De votos. Se ele não receber votos, ele não tem aquela autoridade. Ele não tem aquele poder. Nós não precisamos disso porque é dado por Deus. E eu declaro você entendendo isso. Todos os reis de Israel governaram debaixo de um sacerdote. Tinha sempre um profeta, um homem de Deus por perto. Davi era rei, mas ele sabia que o sacerdote, o profeta, o homem de Deus, estava acima dele. Ele sabia que a unção do profeta era maior do que a unção do rei. Ele sabia que a unção de Samuel era maior do que a unção dele de rei. Saul foi que não entendeu isso e perdeu o seu reinado para sempre. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8. Vamos a essa evidência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. Contextualizando para todos vocês, aqui conta que Saul era rei de Israel. Mas acima de Saul, quem o consagrou, quem o ungiu a rei foi o profeta Samuel. Então, só Samuel podia fazer o serviço de oferecer sacrifícios que se fazia na época. Ninguém poderia fazer. Só o profeta poderia oferecer os sacrifícios que se fazia na época. Porém, Samuel tardou em realizar um sacrifício, em executar esse serviço, e Saul quis fazer por conta própria, o que ele jamais deveria fazer. Jamais. Ele era rei, ele não era profeta. Diga, eu tenho a mente de Cristo. A palavra que você está recebendo hoje é justamente para que você venha se colocar no seu nível de esclarecimento. É para que você venha se colocar no seu nível no corpo de Cristo. Por isso que você tem que receber essa palavra com o coração aberto, com amor. Se você leva para o lado da ignorância, você entra na carne. E uma vez entrando na carne, a sua alegria de servo de Deus é detonada. Se você era aquele servo alegre, contente, eu quero evangelizar, eu quero que a igreja cresça, eu quero fazer isso e aquilo outro, eu quero ser amigo do meu pastor, eu quero ser obediente, mas se vem uma palavra como essa e você não recebe, a tua alegria é detonada e você começa a congregar aqui borocochô. Você fica diferente, estranho, poucas palavras, passa a congregar pouco, já não tem mais aquela alegria de antes. Tem pessoas que quando leva a mensagem para o lado pessoal, fica assim. Fica indiferente. E a gente percebe, você também. O irmão está diferente, antes era tão alegre, conversava com a gente. É porque não recebeu com alegria a palavra de exortação. Ele falou que tem que se submeter, que tem que obedecer. A única autoridade para mim é Deus. Ele falou que Deus fala com ele, que nós temos que ser obedientes àquilo que ele ministra. Sabe de uma coisa? Então, se é assim que ele faça, eu não vou mais fazer mais nada nessa igreja. Só vou entrar, congregar e depois ir embora. Levou para o lado pessoal.
entrou na carne. Uma vez na carne, você naufragou. E tem gente que naufraga nesse sentido. A quantos eu me faço entender? Levante a sua mão. Amém. Não leve para o lado pessoal, não, abençoado. Espera aí. A palavra está sendo exortativa. Deus está querendo me puxar para o meu nível de esclarecimento. Para o meu lugar no corpo de Cristo. Eu não posso me tornar pastor em minha vida. Eu não posso ser o próprio pastor da minha vida. Eu tenho que me sujeitar às autoridades de Deus. Está na Bíblia. Isso é importante. E vejamos o que diz aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, o homem de Deus. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? Holocausto. Entenda uma coisa. Quem era que só poderia fazer isso? O profeta. Então ele já estava se metendo num assunto que não era para se meter. Ele não tinha autoridade de profeta. Quem tinha autoridade de profeta era Samuel, para oferecer os sacrifícios. Isso aqui nos ensina muitas coisas. Ou seja, cada um tem que ficar no seu nível de esclarecimento, no seu nível de unção, no corpo de Cristo. Amém? Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara eles de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, prometidos, né? E que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora desceram os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste o quê? Corretamente? Não. Procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado o quê? Sobre Israel para sempre. Aqui Saul perde o reino a partir dessa atitude. Muita atenção. E começa a surgir na mente de Deus quem? Davi. Começa a surgir na mente do Senhor Davi, para ser o seu sucessor de Saul. A escolha do erro, viver no erro, não é predestinação. É importante até falar sobre isso. Ah, estava predestinado. Então está predestinado você ter 2 mulheres agora? Está predestinado roubar, está predestinado fumar maconha, cheirar cocaína, beber bastante, está tudo predestinado. Então por que Paulo fala, fazei morrer a natureza humana? Por que Paulo fala, esquecei as coisas que para trás ficam? Por que Paulo exorta tanto a anular essa carne e andar no Espírito? É porque o errado não está predestinado. Viver no erro é uma escolha sua. Ou você nunca leu a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Que nós temos que verificar as coisas e reter o que é bom. Isso para um bom entendedor é o quê? Escolher. Amém. Observar. Observa e retém o que é bom. Então, peraí. Isso é bom, eu recebo. Isso não é bom, eu não quero. Isso é o quê? Escolher. O erro não está predestinado não, gente. Ah, eu tenho 2 mulheres.
Uma é a comida e a outra é a sobremesa. Mas estava predestinado, pastor. Olha, e está tudo dando certo, viu? Está uma maravilha. Uma não sabe da outra. E eu já tenho um filho com as duas. Mas ninguém sabe de nada, pastor. Olha, está uma beleza. Estou um pouco apertado, porque tem que ter despesa com a sobremesa e despesa também com o almoço. Porque um é almoço e a outra é sobremesa. Mas está tudo certinho, está uma bênção de Deus. O quê? Não, tem pessoas que a carnalidade é tão grande que ela vê isso como uma bênção de Deus. Ó, está uma bênção de Deus, pastor. Ninguém sabe de nada. A casa cai, como já tem caído para muitos. Porque o erro não é uma predestinação, uma escolha sua. E tudo que se planta se colhe. E Saul colheu o que ele semeou. Você que está vivendo no vício, você vai colher isso. Porque esse corpo vai se cansar de tanta droga, de tanta bebida, e vai dizer, chega, eu vou para a terra e tu sobe para o céu paraíso. Acabou para você. Esse pulmão não aguenta mais, esse fígado não aguenta mais, o resto também não aguenta mais. Você fez desse corpo uma chaminé, então não dá mais. Abençoados, o seu corpo é casa de Deus. Nós temos que cuidar dessa casa. Nós temos que ter obediência com aquilo que Deus nos ensina. Deus nos colocou neste mundo, mas não é para você ser um errante, é para você acertar. E Ele está te dando a palavra para que você esteja sempre do lado certo. Agora, querer o lado errado é uma escolha sua. Eu estou falando do erro. Eu não vou entrar em outros assuntos porque não é o tema de hoje. Erro, obra da carne. Porque tem pessoas que tomam conhecimento de algumas coisas na Bíblia e acham que já sabe de tudo. Ah, estava predestinado. Que cara de pau é você, viu? Estava predestinado, por isso que eu adulterei, por isso que isso e por isso que aquilo. É muita cara de pau. Isso aí foi uma escolha sua, foi você que quis. A sua carninha falou e você alimentou aquilo e foi. Como também a voz do Senhor fala, e uma vez alimentada você cresce, é feliz e reina em vida. Reina em vida. Reinar em vida não pode ser um jargão. Ah, estou reinando em vida. Não, tem que ser de fato e de verdade. E para isso acontecer, você tem que ser obediente à voz do seu Deus. Saul perdeu o reinado porque ele foi desobediente. Não estava predestinado. Ah, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, as pessoas em nome da graça, eu roubei o banco, eu roubo lá na empresa, está predestinado. Está tudo predestinado, pastor. Olha, estou roubando, eu levo até dentro da minha bolsa umas ferramentas, umas peças, ninguém está sabendo de nada, viu? O senhor, por favor, não fale não, viu? Só fica calado aí, viu, pastor? Pelo amor de Deus. Está sendo uma bênção, viu? Ainda põe Deus no meio. Está sendo uma bênção. Um dia a casa vai cair para você, porque tudo que o homem semeia se colhe. Deus não se zomba. É uma zombação, sabia? A pessoa, em nome da graça, viver na carne. Prosseguindo, verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Diga Davi. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que? O Senhor te ordenou. Olha como é bom ser obediente. Você não está perdendo nada, você está só ganhando. Mas a minha carne fala, outras pessoas falam, você é besta. Está dentro da igreja, obedecendo o pastor. Não estou obedecendo ao pastor. A palavra de Deus que passa pelo pastor. Em respeito a Deus, eu respeito a Ele. Porque Ele está falando do meu Deus. Amém? Por aqui entenda que a função de administrar a igreja não é sua, é minha. O que eu tenho que pregar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ensinar aqui, não é algo para você se preocupar. Não te pertence isso.
Não perca o seu tempo com isso. Ah, o pastor deveria pregar tal assunto, o pastor deveria fazer isso, para que a igreja cresça mais rápido. Deus, ele é muito obediente, e ensina isso o tempo todo, ao que ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu regras, e ele é obediente às regras. Se tem algum assunto para ser pregado aqui, Deus vai me dar inspiração. Ele não vai fazer um caminho contrário às regras. Porque lá em Apocalipse diz que Deus fala através do anjo da igreja, para que o anjo fale ao rebanho. O nosso Deus está nos ensinando, nesse seminário, unção, mistério de Deus, que cada um tem que estar dentro do seu nível de esclarecimento, de chamado. Cada um na sua posição no corpo de Cristo. Claramente a gente percebe isso nessa leitura e nas outras também. Eu não estou querendo aqui que você me idolatre. Eu estou querendo aqui que você receba e respeite mais uma regra do Senhor, que é obedecer a uns ungidos de Deus. Quando a gente está vivendo debaixo da graça, a gente tem que obedecer tudo que a graça de Deus nos ensina. A graça de Deus nos ensina a amar, a perdoar, a congregar, a semear, a ser justo e a obedecer também. Viver debaixo da graça de Deus é viver tudo que ela ensina. Agora, se você quer se tornar o seu pastor, pastor da sua vida, aí você não vai querer viver. Não, eu que sei o que eu tenho que viver. Eu sei quando que eu tenho que congregar, quando eu não tenho que congregar. Porque eu já conheço muita coisa da graça. E a única autoridade para mim é Deus. Isso é carne. Isso é osso. Você está no osso. Está no osso, o negócio está ruim, hein? Muita carnalidade. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.